Eu queria falar sobre o Abel Ferreira e eu queria perguntar pro Mal, porque foi um período delicado dessa temporada desse ano, né? Eu tava de férias, hein? Exato, que foi a fatídica coletiva lá em Campinas, Sim. após o 5x0 no Cuiabá, né? Pô, o Palmeiras mete um 5x0 no Cuiabá, jogo pra todo mundo ir O Palmeiras tranquilinho jogou de muito esse casa. dia. O O jornalista trabalha pouco, né? Aquele jogo que a galera fala, pô, o 5 a Maurício, 0. Maurício Ferreira de férias da Band News, a Aline Fanelli vai cobrir ele, que a Aline é setorista do São Paulo, São né? Paulo. E aí a Aline pergunta do Mike, toma aquela patada do Abel, né? Que é totalmente... Cara, ninguém conseguiu entender aquilo ali. Mas enfim, queria saber primeiro como foi sua reação, vendo, porque, cara, de alguma maneira você se culpou, porque você falou, porra, era pra eu estar lá, a Aline tá lá no meu lugar tomando essa patada, tipo... Cara, Enfim, assim, foi um bagulho- vou ser sincero, eu não me culpei porque eu já tomei patada do Abel em Todo entrevista mundo. coletiva, acho que a maioria dos nossos companheiros já tomou. Mas claro que ali eu me coloquei, não no papel da Aline, né? A gente tá falando ali, foi um comentário machista da parte dele e eu não sinto 10% do que a Aline Claro. sentiu Claro. ali naquele momento em que ela ficou acuada e obviamente, e tudo é muito rápido. Você não tem tanto tempo de pensar qual é a reação, o que ela deveria ter respondido ali naquele momento. Então, assim, a Aline não teve culpa nenhuma naquele episódio, até mesmo na não reação dela, porque é uma coisa que deixa você em choque naquele momento. O Abel foi muito infeliz, eu acho que isso é indiscutível. O que a gente sabe do Abel, e eu já tomei várias patadas dele em entrevista coletiva, quando o Palmeiras é eliminado pelo São bom, Paulo daqui na é da Copa do até Brasil, não a do ano passado, a de 2022. Não lembro qual era o assessor, eu acho que era o Casavia. Ele já entrega o microfone na minha mão pra abrir a coletiva. Quando ele entregou o microfone na minha mão, eu já sabia. Eu já sabia que eu ia tomar. Palmeiras eliminado pro São Paulo em casa. É aquele jogo que nos pênaltis, né? Roubado. Isso, você vê Que todo teve aquele... o gol impedido, que não viram a que não linha viram, certa. E aí eu abro a coletiva e eu começo a fazer a pergunta no sentido de... Ô Abel, eu sei que o momento é delicado. Aí ele já me interrompeu. Momento delicado por quê? Aí na hora eu falei, bom, o Palmeiras acabou de ser eliminado em casa por um rival, tá fora da Copa do Brasil, e era uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras já não vencia há 3, 4 jogos, alguma coisa assim. Aí eu apontei isso, aí ele deu aquela esbravejadinha dele, né, e falou assim, momento ruim, momento delicado, achei que alguém tivesse morrido. E aí depois você volta a falar, então, o que a gente tem de informação do Abel é que, e aí a gente vê algumas cobranças também do pessoal no Twitter, pô, os caras não perguntam isso, os caras não perguntam aquilo. Cara, o Abel não responde o que a gente pergunta. Sim. E se vocês acompanharem todas as entrevistas coletivas do Palmeiras, eu tava em Belo Horizonte agora, e o Brizola, da Globo e do Sport TV, ele fez uma pergunta sobre o Estevão, e o Abel responde sobre o Vitor Reis. Então, assim, de 10 perguntas na coletiva, 9 o Abel não responde o que a gente pergunta. E aí, enfim, a galera... Por que você acha que ele não responde? O Abel, ele já vai para as entrevistas coletivas condicionado a falar o que ele quer. Ele já utiliza a entrevista coletiva para falar aquilo que ele já tem em mente. Então a gente faz a pergunta, a resposta do Abel para a Aline, por exemplo, que ela fala do Mike, ele sequer talvez tenha entendido que a pergunta foi do Mike, prestado porque ele já atenção. estava condicionado a falar alguma coisa que ele já tinha ali nas anotações e dar algum recado. Ele leva o caderninho. Ele leva o anota. caderninho. Então o Ele fica até Abel... anotando lá, né? A coletiva pro Abel serve o seguinte, a gente faz a pergunta, na maioria das vezes ele não responde aquilo que a gente pergunta, ele leva para uma outra área, então ele utiliza aquele espaço ali de resposta para dar o recado que ele quiser, para falar o que ele quiser, aquilo tudo que aconteceu durante a semana. É uma postura do Abel, eu acho que hoje as coletivas do Palmeiras são bem enfraquecidas justamente por isso, porque o Abel, você não vê ele falando sobre técnica e tática, e aqui... Cara, eu não sou comentarista, né? Eu sempre me coloco no meu papel de repórter, então eu não gosto muito de ficar tecendo comentários porque não é a minha área. Deixo isso para os comentaristas e eu faço o meu como repórter. Mas acho, e essa é a minha opinião, que a coletiva ela acaba perdendo um pouco, por ele não entrar em aspectos técnicos, táticos do time. A gente tem pouco disso nas coletivas, mesmo ele sendo perguntado. Mas para ele é isso, o espaço é para dar recado. E muitas vezes os repórteres acabam pagando preço. De coisas que comentaristas falam ao longo da semana, que chegam ao Abel Ferreira, e aí ele tem Ele vê aquela hora da tudo. coletiva, numa pergunta que às vezes não tem nada a ver com aquele assunto, mas que é o espaço que ele tem para poder responder. Então essa é um pouco da dinâmica assim, da coletiva do Abel hoje em dia. Eu achei... demais. E algumas coletivas deles eram muito boas, né, cara? mudou E a muito torcida até de- se acostumou a parar pra ver as coletivas esse ano do Abel realmente. Agora,
a gente tá fazendo algumas críticas aqui, gente. Ninguém quer que o Abel. Acho que vocês não acham que a melhor saída do Palmeiras é o Abel sair. Agora. Eu não acho. tá me olhando. Tá maluco, Agora. eu tô até. Se alguém fala assim. Mas eu quero aqui, saber de vocês. O contrato dele vai até o final de 25. Mais uma temporada como essa. Tipo, campeão paulista e Não, vice-brasileiro. E eu acho que o Paulista do ano que vem já vai ter um peso absurdo pra ele. Porque, cara, o Corinthians tá vindo forte. Imagina uma final para o Corinthians eu numa acho final. que o peso é menor. Eu sabe? acho Imagina que se o Palmeiras... perde, por exemplo. Pô, mas aí, mano, o Palmeiras vai a casa dele jogar. vai cair mais ainda. Eu Mas, acho que. assim, os clássicos vão pesar no Paulista, eu acho. Porque o Como Palmeiras... O Paulista não serve pra derrubar O treinador. Paulista, se ganhar ou perder, o que importa é o final. Assim, se perder, de boa. Ainda mais que a gente já Depende sabe... de Não, depende mas de é o que eu alguém tô perder. falando. Clássico é o que manda. É. Porque o Palmeiras já mandou mal no Brasileiro nessa reta final, nos jogos decisivos. Sim. Então, ano que vem, o Palmeiras já tem que chegar e mostrar que mudou a coisa. entendeu? Mas como a gente falou no começo da live, do podcast aqui, o Paulista vai ser uma pré-temporada de luxo, claramente, Sim. porque as férias vão ser mais encurtadas e o Palmeiras vai acelerar a preparação para tentar chegar no ápice físico e técnico no meio do ano, que nem aconteceu em 21, né? Que foi que o Palmeiras deu aquela acelerada para chegar bem no Mundial. Cara, vai ser a mesma coisa esse ano. Então eu acho que a torcida do Palmeiras eu entendo, mas tem que dar uma aliviada nesse Paulista. Não, e porque eu tá acho que a Fazendo as torcida- contas por baixo, né? Desculpa, Latifi, mas só do calendário, antes do Mundial de Clubes, se o Palmeiras chegar na final do Paulista, são 16 jogos. Já tem os 6 jogos da fase de grupos da Libertadores, então aí já são 22 partidas e você tem pelo menos 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já são 34 jogos. E agora eu não me lembro quantas fases da Copa do Brasil, se o Palmeiras, acho que já vai ter estreado, né? Deve ter ali a terceira fase, talvez, da Copa do Brasil, Sim. seja antes do Super Mundial. Então vamos arredondar para quase 35 jogos em 5 meses Nossa, antes do Mundial. é Então, muita acho que coisa. Vai Então ter esquece, a necessidade ó, da paciência. Óbvio. O Paulista, o começo vai ser pra preparação. Não, eu acho que em relação ao Paulista, a torcida do Palmeiras tinha que usar mais pra desfrutar dos meninos que estão subindo. Porque vai ser uma chance da gente ver o Luigi jogando, o Thales jogando. Mas é engraçado que também, no começo, ele não tá jogando a copinha também, porque vai coincidir, ainda tem mais esse porém, tá ligado? A gente não sabe ainda, né? Porque o Abel já falou que eles vão ser promovidos, né? E Aham. aí, será que eles já vão só trabalhar? Porque o Palmeiras faz muito isso de botar na copinha garotos do sub-17, né? Que pra jogar no 20. Sim, tanto é que Então, mudaram o regulamento também do exato, Paulista esse ano, de exato. abrir a lista A, B e C, né? Sim. Que antigamente não tinha pra... No Paulistão desse ano, o que mudou é que tem a lista A e a lista B. E aí, obrigatoriamente, antes tinha que ter 4 jogadores da lista A no time titular. E aí, esse ano só precisa ter um. Ou seja, existe a chance do Palmeiras entrar em campo com um cara da lista A, que seria, Tipo Everton, sei tipo lá. o Everton, É. e com 10 moleques da base. Da base. Óbvio que eu acho que o Abel não vai fazer isso, mas vai ser uma boa oportunidade pra gente ver como esses moleques vão participar do profissional. Porque o Luigi e o Thales claramente atingiram um teto, né? De estarem voando na base e o Abel quer ver isso no profissional. Então vai que o Thales é uma sensação, o Luigi é uma sensação, porque o Estevão, essa temporada, ele virou titular ali naquele clássico contra o São Paulo no Paulistão, né? Que foi o primeiro jogo que todo mundo falou, caraca, Estevão Moleque é titular. diferente, E aí, tipo, ele jogou muito e aí depois disso não saiu mais do time. Então, quem sabe, né? Que o raio cai 3 vezes. É que quando tem um Estevão ou Henrique, meio que você já sabe antes de subir, Exato, né? E hoje não tem uma expectativa em cima, mas claro que pode ser que seja, e tomara a Deus que sim, e tomara que seja o Luigi, porque a gente tá Não, e o precisando de um Luigi 9, pô. tem estrela, né? Não, meteu gol já no profissional esse profissional, ano, ele contra o meteu Flamengo gol no contra o Maracanã. Flamengo. Mas vocês enxergam o Abel meio exausto, cansado, assim? Porque muita gente da torcida fala isso, né? Que o Abel mesmo tá de saco cheio, Eu tal, acho que precisa ver se ele tá com esse gás pra voltar a ser aquele Abel. eu sinto o Abel muito magoado, assim, com várias situações. Teve a questão da torcida esse ano, que logo ele falou que a parte da torcida xingou, mas é uma pequena parcela, mas isso pega uma mágoa. Ele, Foi no jogo querendo contra ou o não, Grêmio, né? Foi na partida contra o Grêmio. ele, querendo ou não, nas redes sociais, ele sabe o que falam dele. Uhum. Eles sabem que torcedor Vê escreve tudo, pardal, vê tudo, é. e é isso, Pardabel e não sei o quê. A galera acha engraçado, mas, pô, isso chega no cara. E com a questão da imprensa que o Maurício falou. Porque o Abel, ele vê muito mais os comentaristas do que lê as matérias que, por exemplo, eu escrevo, que é em texto. Só que agora, se um comentarista mais em costas largas fala dele, que ele é isso, que ele é aquilo, ele, É o que chega pra ele ele. vê aquilo e fala, a imprensa
Ele generaliza. Exato. Tá. E isso já E aí falaram. a o próprio coletiva staff é o dele espaço já- dele de se defender. O próprio staff do Abel já conversou com a imprensa para dar essa justificativa de que ele não consegue dissociar as coisas. Quem tá lá no trabalho, que faz o meu trampo, o do Maurício, de estar lá cobrindo o dia a dia, de publicar matéria todo dia, de dar informação todo dia, não é opinativo. A Inclusive, gente não faz um trampo opinativo. inclusive, após esse Sim. episódio da Aline, os setoristas tentaram uma aproximação ali pra trocar uma ideia, né? Pra, cara, mostrar que vocês não são quem fica falando mal dele a semana inteira. Até pra parar de tomar patada também, Não, né? e o objetivo mas é a esse, coisa não foi talvez, pra frente. como a gente já não tem esse dia a dia, com os portões fechados ali da academia no pós-pandemia, que era de tentar explicar de que tudo bem, ele tem o direito de ficar magoado com os comentários que são feitos, né, com os comentaristas, e cada um tem a opinião ali, e acho que muitos são equivocados na forma como eles também falam. Sou contrário a qualquer tipo de agressão quando você parte para uma questão da nacionalidade do treinador, Xenofóbica, enfim, né? isso eu sou completamente Sim. contra. Eu acho que você tem o direito de criticar desde que você não ofenda a pessoa. E foram alguns episódios que sim, o Abel foi ofendido, mas a gente tentou de fato esse papo para mostrar de que a gente ali na sala de coletiva, nós só estamos ali para fazer aquela pergunta que na nossa visão ela é pertinente pro torcedor. Que é aquilo que o torcedor Exato. quer saber e Uhum. que a gente não tá ali para fazer nenhum tipo de comentário. A crítica não é nossa, o elogio também não é nosso. Claro que a gente faz isso muitas vezes em off, nas conversas nossas ali, mas o que eu falo na Band News FM, o que o Latifi escreve no UOL, tem muito mais uma questão de informação para o torcedor do que necessariamente essa questão da opinião. E era isso que a gente só queria deixar claro na tentativa de uma conversa com o Abel, que era de estamos aqui para perguntar. E que houvesse também esse respeito de não ficar recebendo patada toda entrevista coletiva por qualquer pergunta que você faça, né? E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Grus Porco!